Mais Esperto que o Diabo, o livro mais lido no Brasil. É uma obra que vai para 100 anos de existência. Um livro longo. Às vezes dá uma preguiça de seguir adiante. Qual é a proposta? Você lê comigo. E aí a gente lê junto, comenta, discute, propõe exemplos, diversifica e continua a leitura. Assim vamos juntos até o final. Mais Esperto que o Diabo, leitura comentada. É isso que estamos fazendo. Valeu! Leitura comentada de Mais Esperto que o Diabo, obra de Napoleon Hill. O autor comenta que, em algum momento de sua vida, os sucessivos fracassos, a devastação, a falta de condições econômicas, o abatimento, acabou servindo de berço e dando condições para uma experiência revolucionária, que redirecionou a vida. A derrota fora convertida em vitória. Assim, Napoleon Hill relata o que lhe sucedeu. Esta é a primeira das experiências a que ele se refere para descrever o surgimento do seu outro eu. Uma tarde tomei uma decisão que me ajudou a sair daquela situação. Aquela situação é a situação de devastação, de letargia, de inanição, de não saber o que fazer da vida e assim por diante. Eu tinha um sentimento de que o que eu realmente desejava era sair para os espaços abertos do país, onde poderia respirar ar fresco e principalmente pensar. Comecei a caminhar e já havia percorrido mais ou menos 7 ou 8 milhas, quando de repente me vi parado. Por muitos minutos fiquei ali como se estivesse com os pés colados no chão. Tudo na minha vida tornou-se escuro. Eu podia ouvir o som estridente de alguma forma de energia que estava vibrando em uma frequência muito alta. Então meus nervos se aquietaram, meus músculos relaxaram e uma grande calma tomou conta de mim. A atmosfera começou a clarear e enquanto isso ocorria recebi um comando de meu interior, que veio na forma de um pensamento, tão perto quanto eu posso descrevê-lo. Veja, esse tipo de experiência encontra ressonância, encontra paralelo no pai fundador da filosofia, Sócrates, que falava do seu daimon, né? Esse mesmo daimon também foi mencionado por estoicos, como Sêneca, não é? Ou seja, aquele tipo de reflexão que parece brotar com força de dentro da própria alma, como se fosse um eu profundo e enraizado, infinitamente mais profundo do que o eu que circula no cotidiano e que se oferece a consumo e degustação. Um eu absolutamente essencial. E é esse eu que permitiu a Napoleon esse pensamento, que ele descreve como tão perto quanto eu posso descrevê-lo. O comando era tão claro e distinto que não havia meios de eu não entendê-lo. Na essência, ele disse, eu abro aspas, chegou o momento de você completar a filosofia de sucesso que começou. Seguindo a sugestão de Carnegie, volte para casa de uma vez por todas e comece a transferir os dados que você juntou da sua própria mente, transformando-os em manuscritos. Fecho aspas. O meu outro eu havia acordado. Assim, descobrimos que o outro eu a que se referia Carnegie e a que se refere Napoleon Hill já foi apresentado e descrito na filosofia mais antiga, mais clássica, por grandes pensadores que também souberam escutar-se a si mesmos e a levar em conta com imensa seriedade esse tipo de mensagem que brota do fundo da alma. Por alguns minutos, diz Napoleon, permaneci aterrorizado. Essa experiência não era parecida com nada que eu houvesse experimentado. Perceba, a indicação aqui é que a manifestação do daimon, a manifestação do outro eu, ocorrera
pela primeira vez em sua vida, o que mostra uma relativa raridade. Não se sabe se faltavam manifestações ou se não havia condições adequadas para percebê-la, para escutá-la, para deixar-se envolver e afetar por aquilo que esse outro eu procurava dizer. Eu virei e caminhei rapidamente até chegar em casa. Quando me aproximei, vi meus 3 filhos olhando pela janela para as crianças do vizinho, que estavam decorando uma árvore de Natal. Então me lembrei que era véspera de Natal. Para completar, também me dei conta com um sentimento de pura tristeza, tal qual eu jamais havia experimentado antes, de que não haveria árvore de Natal na nossa casa. O olhar de desapontamento no rosto das minhas crianças me fez lembrar desse fato com muita dor. Entrei em casa, sentei em frente à minha máquina de escrever e comecei de uma vez por todas a transcrever todas as descobertas que eu havia feito relacionadas às causas de sucesso e fracasso. Era exatamente aquilo que Carnegie houvera antes solicitado, sugerido, aconselhado que Napoleão fizesse. No instante em que coloquei a primeira folha de papel na máquina, fui interrompido pelo mesmo sentimento estranho que havia me ocorrido algumas horas antes. Portanto, imaginamos que o outro eu estava a ponto de se manifestar pela segunda vez. E este pensamento passou de forma muito clara na minha mente. Sua missão nesta vida é completar a primeira filosofia de sucesso e realização pessoal. Você tem tentado em vão escapar da sua tarefa. Cada esforço trazendo fracasso para você. Você está procurando pela felicidade. Aprenda esta lição de uma vez por todas. Você somente achará a alegria ajudando outros a encontrá-la. Você tem sido um estudante teimoso. Você tinha que ser curado da sua teimosia por meio de desapontamentos sucessivos. Dentro de poucos anos, o mundo todo começará uma experiência na qual milhões de pessoas que necessitam desta filosofia terão acesso a ela, justamente devido a esse direcionamento que você recebeu para completá-la. A sua grande oportunidade de achar a felicidade prestando um serviço útil terá chegado. Vá trabalhar e não pare até que você tenha completado e publicado os manuscritos que começou. Bem, eu interrompo aqui e observo que a obra sugere um sentido para a vida, ao menos um sentido para a vida definido pelo outro eu, a ser buscado como condição da felicidade. A proposta sugere que Napoleão teria uma espécie de missão que teria como consequência, como impacto, a vida boa de muitas pessoas que, graças a ele, sabendo das causas do sucesso e do fracasso, poderiam melhorar suas escolhas, melhorar seus caminhos e, assim, alcançar seus objetivos de maneira mais fluida. Napoleão se sentia responsável. Afinal de contas, a sua felicidade estava nesta realização, na implementação desse projeto. O mesmo projeto que havia sido sugerido por Carnegie. É de se observar que a sugestão do livro, não é, pode nos levar a acreditar que cada um de nós, em algum momento, também poderá receber, a partir do seu outro eu, a partir do seu daimon, indicativos de existência. A nuance aqui é que essa vida sugerida a Napoleão, ela não era só condição da sua própria alegria, mas ela também era a condição da alegria de muitas, milhares e milhões de pessoas que, dali para frente, conhecedoras que seriam das causas do fracasso e do sucesso, teriam melhores condições para viver. Então, eu, como leitor de Napoleão, sou levado a pensar que essa manifestação do outro eu, indicativa de uma chave de vida feliz, é uma indicação que pode estar ao alcance de todos. É preciso lembrar que Napoleão criou para si condições especiais para ouvir essa voz. Afastou-se, rompeu com o cotidiano,
rompeu com o cenário trivial, rompeu com o dia a dia que o apequenava, rompeu com vizinhança, rompeu com miudezas e foi procurar escutar-se a si mesmo. Então, dada essa possibilidade, claramente apresentada aqui como a condição do sucesso de tanta gente, a recomendação é que possamos nós mesmos nos dar a oportunidade de ouvir aquilo que pode ser dito pelo nosso eu mais profundo, por aquele eu que tem a ver com o que somos de verdade e não com esse eu epidérmico que negocia comodidades com o resto do mundo. A decisão parecia tomada. Napoleon se senta diante da máquina de escrever, coloca a folha e vai começar o trabalho naquela véspera de Natal. Mas eis que ele mesmo diz, o feitiço passou. Então logo ele começou a escrever, imediatamente, diz ele, foi influenciado pela sua razão. E essa produção da razão sugeriu que ele pudesse estar entrando numa fria, numa missão estúpida, numa roubada, como se diz. Afinal de contas, é muito esquisito alguém se propor a implementar uma filosofia do sucesso, a identificar as causas do sucesso, a indicar a outras pessoas o que devem fazer para ter sucesso, se ela mesma está em plena depressão falida. A ideia parecia tão fantasiosa que ele ri vigorosamente, às gargalhadas. E ele continua. Me arrumei na cadeira, passei os dedos pelo meu cabelo e tentei criar um álibi que justificaria a minha própria mente que eu deveria tirar o papel da máquina de escrever antes de começar. Mas a vontade de continuar era muito mais forte do que o desejo de desistir, e acabei me reconciliando com a minha tarefa e segui em frente. Dá para perceber que há aqui níveis diferentes de consciência, a manifestação de um eu profundo que indicava o caminho da realização da tarefa, e há também a manifestação de uma razão mais cotidiana, mais epidérmica, mais calculista, mais atravessada pelo que nós chamaríamos de noção de ridículo. E claro está que essa recomendava que ele parasse com aquilo. Afinal de contas, um homem falido não pode dar dicas de sucesso. Olhando para os eventos passados, diz Napoleon, agora sob a ótica de tudo o que aconteceu, posso ver que essas pequenas experiências de adversidade pelas quais passei foram entre as mais enriquecedoras e lucrativas de todas as minhas vivências. Elas, na verdade, foram bênçãos porque me forçaram a continuar um trabalho que finalmente me trouxe uma oportunidade para me fazer mais útil ao mundo do que eu jamais teria sido caso tivesse sido bem-sucedido em quaisquer dos planos ou objetivos anteriores. Napoleon, então, agradece os percalços, agradece os obstáculos, agradece as pequenas dificuldades que, claro, surgiram em sua mente, brotaram no seu espírito, tentaram demovê-lo e, evidentemente, dificuldades correlatas aos seus temores, às suas ansiedades, aos seus medos, às suas tristezas. Ele soube vencê-las, ele soube perseverar. Aquilo que hoje chamamos de resiliência é justamente, ante obstáculos, seguir em frente. Por quase 3 meses, continua Napoleon, trabalhei nesses manuscritos, finalizando-os durante o começo de 1924. Assim que os completei, me senti novamente compelido a voltar ao grande jogo dos negócios americanos. Sucumbindo ao meu desejo, comprei a Faculdade de Negócios Metropolitana em Cleveland, Ohio, e comecei a organizar os planos para aumentar a sua capacidade. No final de 1924, tínhamos nos desenvolvido e expandido, adicionando novos cursos. Havíamos dobrado os números, considerando o melhor momento que a escola já tinha vivido. Chega a ser impressionante o quanto Napoleon parece sair de uma situação de falência, de dificuldade extrema, a ponto de não ter condições de
proporcionar aos filhos uma árvore de Natal e, em pouco tempo, adquirir uma escola e, em pouquíssimo tempo, transformá-la num excelente negócio. Mas, novamente, diz ele, o germe do descontentamento começou a se fazer sentir em meu sangue. Mais uma vez eu sabia que não poderia achar a felicidade nesse tipo de empreendimento. Repassei o negócio aos meus sócios e fui para a plataforma de palestras, falando sobre a filosofia de realização e sucesso pessoal para a organização. Na verdade, era esse o tema ao qual ele havia devotado tantos anos da sua vida. Havia dedicado seu maior afinco, tema para o qual ele endereçou todos os seus esforços. Napoleon Hill, então, tornou-se um palestrante capaz de, com retórica, com carisma, com sistematização de ideias, capaz de seduzir, comover, mas também convencer o seu auditório a respeito das descobertas que houvera feito. Uma noite estava marcado para ele palestrar em Canton, Ohio. O destino, ou seja lá o que for, que molda o futuro dos homens, e não importava o quanto ele lutasse contra, novamente o colocou cara a cara com uma nova e muito dolorosa experiência. Aqui então chegamos na segunda marcante experiência de Napoleon, que, segundo ele mesmo, permitiu vislumbrar novamente o seu outro eu. Napoleon Hill decidira abraçar a vida de palestrante. Falaria das suas reflexões, da sua pesquisa e das causas do fracasso e do sucesso. Então ele segue: no meu auditório em Canton estava sentado Don Mallet, responsável pela publicação do Canton Daily News. O Sr. Mallet ficou tão interessado na filosofia de realização e sucesso pessoal da minha palestra naquela noite que me convidou para visitá-lo no dia seguinte. Essa visita resultou em um acordo de parceria que era para ter acontecido no dia 1º de janeiro seguinte, quando o Sr. Mallet planejava renunciar ao cargo de chefe da publicação do Daily News para se encarregar do negócio e da publicação da filosofia na qual eu estava trabalhando. Contudo, em julho de 1926, o Sr. Mallet foi morto por Pat McDermott, uma figura carimbada do submundo, e um policial de Canton, sendo ambos posteriormente sentenciados à prisão perpétua. Ele foi morto porque estava expondo em seu jornal uma ligação entre os bandidos e alguns membros da polícia de Canton. O crime foi um dos mais chocantes que a era da proibição já produziu. Bem, Napoleon Hill relata mais um infortúnio. Numa de suas primeiras palestras em Canton, ele despertara o interesse de alguém que poderia ajudá-lo sobremaneira. Mas esse alguém, antes de poder assumir a parceria com Napoleon, acaba sendo assassinado, vitimado por um golpe entre dois bandidos que resolveram se vingar de uma publicação que indicava a relação do submundo de Canton com a polícia. O certo é que este fato acabou por representar mais uma frustração significativa nos projetos de Napoleon. Mas ele segue, porque o acaso salva a sua vida. Na manhã seguinte à morte do Sr. Mallet, fui chamado no telefone por uma pessoa desconhecida que me alertou que eu teria uma hora para sair de Canton e que eu não poderia ir voluntariamente dentro de uma hora. Mas se eu esperasse mais tempo, provavelmente iria dentro de um caixão. Bem, a linguagem de Napoleon é tortuosa. É mais simples dizer: ou você vaza agora, ou vamos te matar. É claro que a associação de Napoleon com o Sr. Mallet havia despertado a desconfiança de muita gente. Havia sido, digamos, mal interpretada. Os assassinos do Sr. Mallet, de certo, achavam que Napoleon estava, digamos,
mais imbricado nos assuntos do Sr. Mallet do que verdadeiramente estava. De tal maneira que tinha um receio que Napoleão desse com a língua nos dentes e o ameaçaram. Vaza daqui. Não esperei acabar o meu limite de 1 hora, mas imediatamente entrei no meu carro e dirigi para a casa de parentes nas montanhas, a oeste da Virgínia, onde fiquei até que os assassinos tivessem sido colocados na prisão. Pois bem, essa experiência veio bem dentro da categoria descrita pelo Sr. Carnegie como uma emergência que força homens a pensarem. De uma parceria promissora e auspiciosa, Napoleão se via confinado, encantoado, amedrontado, coagido por bandidos que, ele sabia, poderiam matá-lo a qualquer momento. Pela primeira vez na vida, Napoleão conhece a dor do medo constante. A experiência de alguns anos anteriores, em Columbus, havia preenchido a mente com dúvida e indecisão temporária. Já vimos, já sabemos disso, mas essa preencheu a mente com um medo que parecia impossível de remover. Napoleão ficara escondido durante muito tempo. Raramente deixava a casa e, quando saía, mantinha a mão em uma pistola automática levada no bolso do casaco, mantida destravada para a ação imediata. Se um automóvel estranho parasse em frente à casa onde ele ficava escondido, ele se refugiava imediatamente no porão da casa, no subsolo da casa, soterrado física e psicologicamente, e com cuidado escrutinava os seus ocupantes, os ocupantes do carro que parara ali na frente da casa, através das janelas. Meus amigos, o medo é isso mesmo. O medo, ele é sempre determinado por uma causa imaginada, por uma causa pensada. O medo é sempre decorrente de uma suposição. E no caso, o medo de Napoleão era o medo da morte violenta. Era o medo de ser agredido e morto. Era o medo de ser vítima de um homicídio. Evidentemente que, com o aumento dos indícios abastecidos pela realidade, o medo aumentava. Mas eu repito, o medo é sempre de algo cogitado, suposto e imaginado. O medo é devastador. O medo paralisa, o medo imobiliza, o medo refreia, o medo encantua. E movido pelo medo, somos capazes de nos esconder do mundo. O medo, portanto, arruína a vida, amarga a vida. E, naturalmente, é uma situação das mais graves. O medo de ser morto, a iminência de ser morto, é situação das mais graves, devastadora, aterrorizadora. A coragem some por completo, bem como a ambição que Napoleão tinha, durante longos anos de trabalho, em buscar as causas do fracasso e do sucesso. Essa ambição também havia desaparecido. Vagarosamente, passo a passo, Napoleão foi caindo num estado total de letargia, de inanição, da qual ele temia jamais conseguir sair. O sentimento deve ter sido o mesmo que aqueles que pisam na areia movediça sentem quando se dão conta de que cada esforço que fazem para tirá-los dali apenas os levam mais para o fundo ainda. O medo é uma areia movediça. A luta contra ele só faz aguçá-lo, só faz aumentá-lo. Se a semente da insanidade estivesse presente na minha constituição física, observa Napoleão, certamente ela teria germinado durante esses meses, subsistindo como um morto-vivo. Indecisão completa, sonhos irresolutos, dúvidas e medo eram tudo o que a minha mente experimentava dia e noite. Assim, aquilo que previra Carnegie, a emergência, que Napoleão encarou desastrosa por 2 motivos. Primeiro, a verdadeira natureza dessa emergência o manteve num estado de constante indecisão e medo. Segundo,
o enclausuramento forçado o deixou em estado de tensão constante. Eu tendia a me preocupar com o peso do tempo que passava, dizia Napoleão. A minha faculdade da razão tinha sido quase completamente paralisada. Ele então se deu conta de que precisava trabalhar a mente para sair daquele estado mental. O medo, sabemos, começa e termina dentro de quem o sente. O medo é queda de potência, o medo é tristeza, que tem como causa um mundo imaginado, suposto. Portanto, lutar contra o medo implica lutar contra tudo aquilo que pode patrociná-lo na mente de quem o sente. Mas como fazer isso? Os recursos que o tinham mantido, que o tinham ajudado a resolver todas as emergências anteriores da vida, parece que criaram asas e o deixaram completamente à mercê da situação. Além de todas as dificuldades, além de todas as agruras que ele enfrentava até aquele momento, outra situação que parecia mais dolorosa ainda que todas as outras combinadas surgiu. Era a tomada de consciência de que ele havia gestado a maior parte dos seus últimos anos em busca de um arco-íris, procurando aqui e acolá pelas causas do sucesso, e se encontrava agora, naquele exato momento, mais fraco e incapacitado do que qualquer uma das 25 mil pessoas que havia entrevistado como fracassados. Devia ser mesmo bastante desagradável. Napoleão atravessava o país, palestrava em escolas, faculdades, institutos, palestrava para organizações, ensinando as 17 causas do sucesso, as 30 causas do fracasso, ensinando a todos a ir atrás do sucesso e a evitar o fracasso. No entanto, ele mesmo sentia-se incapaz de aplicar aqueles instrumentos de busca dos resultados desejados. Ele era incapaz de viver de acordo com aquilo que ensinava. Ele era ele mesmo incapaz de alcançar aqueles resultados que ele ensinava os outros a fazer. Ele, assim, estava certo de que nunca mais poderia encarar o mundo com autoconfiança. Toda vez que ele se olhava no espelho, notava uma expressão de desgosto ante si mesmo, desgosto a partir de uma apreciação de si mesmo, não é? Existe um sentimento quando entristecemos em função de um olhar sobre si mesmo. Esse é o sentimento da vergonha, né? Assim, frequentemente, disse coisas ao homem no espelho que não devem ser escritas, né? E Napoleão continua: eu havia começado a tomar lugar na categoria dos charlatões que oferecem a outros um remédio para a cura que eles não conseguem aplicar com sucesso a si mesmos. A ideia do charlatanismo aqui tem a ver com a mentira a respeito da eficácia de um instrumento, de um meio, de um caminho, de uma lição ensinada. Tem a ver com a desconfiança de que aquilo não funciona ou não funciona sempre. Os criminosos que assassinaram o Sr. Mallet foram julgados e mandados para a prisão perpétua. Por isso seria, a partir de agora, perfeitamente seguro, considerando estarem na prisão, que Napoleão saísse do seu esconderijo e voltasse ao trabalho, voltasse a trabalhar as causas do sucesso e do fracasso. No entanto, apesar disso, ele não conseguia sair, porque agora ele encarava circunstâncias ainda mais ameaçadoras do que aqueles assassinos que agora estavam presos. A experiência havia destruído qualquer tipo de iniciativa que ele pudesse ter. Ele sentia uma influência depressiva, tudo parecia um pesadelo. Estava vivo e podia se mover, mas não conseguia pensar num movimento que lhe permitisse continuar a procurar as metas e os resultados que
que ele havia estipulado para si mesmo, sobretudo aquelas metas e aqueles resultados que foram sugeridos pelo Sr. Carnegie e que tanto o acompanhavam. Estava se tornando indiferente. Indiferente não só em relação a si mesmo, mas também tornava-se indiferente em relação ao mundo e, portanto, entediado e, portanto, com preguiça existencial, enfadado, mal-humorado, irritado com aqueles que lhe haviam oferecido abrigo durante a emergência, irritado com aqueles ante os quais ele devia gratidão no final das contas, aqueles que lhe protegeram em uma situação de emergência. Afinal, ele houver encarado a maior emergência da sua vida. Naturalmente, se você que está me ouvindo não passou por uma ameaça de morte, não passou por bandidos querendo matá-lo, não passou por se sentir perseguido, provavelmente não viveu a experiência de medo descrita por Carnegie. Ele continua: tais experiências não conseguem ser descritas. Para serem entendidas, devem ser sentidas. De fato, uma situação de medo só pode ser comunicada se vivida. Não há como descrever afeto algum. Dizer-se alegre pelas palavras não dá conta de fazer perceber a alegria sentida. Da mesma forma, ninguém se atreveria a descrever o que sente num orgasmo. As sensações precisam ser sentidas e as sensações de medo, elas não são diferentes das demais. Elas são dificilmente traduzidas em linguagem, em discurso. As palavras são pobres demais para dar conta do que o nosso amigo estava sentindo. Então, essa constatação que ele faz é uma constatação que a nós nos interessa muito, porque muitas vezes as pessoas cobram de nós que manifestemos através das palavras aquilo que estamos sentindo. E o que Napoleão nos conta é que isso não é possível. Isso não é possível porque cada alegria é uma, cada temor é cada euforia é uma, e as palavras, elas são poucas, elas são sempre as mesmas. E, portanto, o máximo que a gente pode fazer é dar uma ideia do tipo de afeto que está sentindo. Mas, é claro, o afeto ele mesmo permanece um mistério para o outro. É por isso, talvez, que sejamos mesmo ilhas e que a solidão seja, de fato, condição da nossa existência. A virada veio de repente, no outono de 1927, mais de um ano após o incidente de Canton. Deixei a casa em uma noite e caminhei para o prédio da escola pública que se situava no topo de uma montanha acima da cidade. Eu havia chegado a uma decisão de lutar contra tudo aquilo antes que a noite acabasse. Comecei a caminhar em volta do edifício, tentando forçar meu cérebro confuso a pensar com clareza. Devo ter dado centenas de voltas ao redor do prédio antes que qualquer coisa que se assemelhasse a um pensamento organizado pudesse cruzar a minha mente. Enquanto caminhava, repetia constantemente para mim mesmo: existe uma saída e vou achá-la antes de voltar para casa. Devo ter repetido essa frase 1000 vezes. Além disso, estava decidido a fazer exatamente o que eu estava dizendo a mim mesmo. Estava totalmente desgostoso comigo, mas ensaiei uma esperança de salvação. Então, como um raio que cai de um céu claro, uma ideia explodiu em minha mente com tal força que o impulso fez com que meu sangue subisse e descesse das minhas veias de forma abrupta. Este é o seu período de teste. Você foi reduzido à pobreza e humilhado para que pudesse ser forçado a descobrir seu outro eu. Pela primeira vez em anos, recordei o que o Sr. Carnegie dissera sobre esse outro eu. Nesse momento, lembrei-me de que ele havia dito que eu descobriria esse outro eu no final do meu trabalho de pesquisa pelas causas de fracasso e sucesso, e ainda recordei que ele disse que a descoberta normalmente viria como resultado de uma emergência, quando homens são forçados a mudar os seus hábitos e pensar formas de sair da dificuldade. Continuei caminhando ao redor da escola, só que agora eu estava flutuando.
Inconscientemente, parecia saber que estava para ser liberado da prisão que havia feito a mim mesmo. A partir desse momento, me dei conta de que essa grande emergência havia me trazido uma oportunidade não somente para descobrir o meu outro eu, mas também para testar a eficácia da filosofia de sucesso que eu vinha ensinando a outros como sendo algo palpável e realizável. Brevemente, eu saberia se ela funcionaria ou não. Tomei a decisão de que, se ela não funcionasse, eu queimaria todos os manuscritos e nunca mais me sentiria culpado por tentar provar aos outros que eles eram os mestres de seus destinos, os capitães de suas almas. A lua cheia estava recém cobrindo o topo da montanha. Eu nunca a havia visto brilhar tão intensamente antes. Enquanto a estava contemplando, outro pensamento cruzou a minha mente. Você tem mostrado às outras pessoas como dominar o medo e como sobrepujar as dificuldades que surgem nas emergências da vida. De agora em diante, você pode falar com autoridade, porque está a ponto de superar as suas próprias dificuldades, com coragem e objetivo resoluto, destemido. Com esse pensamento, veio uma mudança na química do meu ser, que me elevou a um estado de euforia que eu nunca havia experimentado. Meu cérebro começou a clarear e o estado de letargia no qual ele se encontrava começou a passar. A minha razão passou a trabalhar novamente. Por um breve momento, estava feliz pelo privilégio de passar por longos meses de tormento, já que a experiência me ofereceu a oportunidade de testar a eficácia dos princípios de sucesso, os quais eu vinha pesquisando de forma inexorável. Quando esse pensamento surgiu, parei, uni os meus pés, saudei, e fiquei rigidamente em estado de meditação por muitos minutos. Isso parecia de início uma atitude boba, mas enquanto eu estava lá, de pé, naquele estado, outro pensamento cruzou a minha mente em forma de uma ordem, que era tão breve e instantânea quanto uma ordem dada por um comandante militar a um subordinado. A ordem dizia: amanhã, entre no seu carro e dirija até a Filadélfia. Lá você receberá ajuda para publicar a sua filosofia do sucesso. Não havia nenhuma forma de explicação e qualquer tipo de modificação da ordem. Tão logo a recebi, caminhei de volta para casa, fui para a cama e dormi profundamente, com uma paz de espírito tal que não experimentava havia mais de um ano. Quando acordei na manhã seguinte, me levantei da cama e imediatamente comecei a fazer as malas para a viagem à Filadélfia. Minha razão me dizia que eu estava embarcando numa missão sem sentido. Quem eu poderia conhecer na Filadélfia que pudesse me ajudar financeiramente a publicar 8 volumes de livros a um custo de $25.000? Eu me questionei. Instantaneamente ouvi em minha mente a resposta para essa questão de forma tão clara como se as palavras tivessem sido ditadas em meu ouvido. Você agora está seguindo ordens. Em vez de ficar fazendo perguntas, o seu outro eu estará no comando durante toda essa viagem. Havia outra condição que parecia fazer a minha preparação para ir à Filadélfia algo que beirava o absurdo. Eu não tinha dinheiro. Esse pensamento mal me havia ocorrido quando o meu outro eu explodiu, dando uma ordem enfática. Peça para o seu cunhado $50 e ele emprestará para você. A ordem parecia definitiva e final. Sem qualquer hesitação, segui as instruções. Quando pedi o dinheiro ao meu cunhado, ele disse: claro, certamente vou lhe emprestar os 50, mas se você vai para tão longe, seria melhor levar $100. Agradeci a ele e disse que $50 seriam suficiente. Sabia que não bastava, mas essa era a quantia que meu outro eu havia me ordenado a pedir, e foi exatamente isso que fiz. Eu estava bastante aliviado, e quando me dei conta de que meu cunhado não ia me perguntar por que eu estava indo para Filadélfia, então aí o meu alívio aumentou. Se ele soubesse tudo o que havia passado pela minha mente na noite anterior, talvez pensasse que eu deveria ir para um hospital psiquiátrico, em vez de sair em busca do pote de ouro no final do arco-íris. Meus amigos, essa é a aventura da grande virada. A partir de agora, Napoleon relata de que maneira ele acatou as ordens do seu outro eu, de que maneira não hesitou, contra todo tipo de bom senso, contra todo tipo de lucidez. Ele não hesitou em pedir o dinheiro ao cunhado e partir, mesmo sabendo que o dinheiro seria insuficiente e que, em Filadélfia, ele não conhecia ninguém que pudesse ajudá-lo a publicar todo aquele material. O que terá acontecido a Napoleon é o que veremos nos próximos áudios. Um abraço, valeu!